Por agora, a gente vai seguir numa conversa com a convidada Kátia Smolli, que é mestre em educação com a área de concentração em ensino de ciências e matemática. A gente também já apresentou ela um pouco mais no início, agora, como ela está aqui, ela mesma tem a palavra com você, Kátia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente não está te ouvindo, Kátia. Não sei se está ligado aí. Não, estava mutada para variar, né? Tá ótimo, vamos te ouvir, Kátia. Gente, obrigada, André, obrigada, SM, por esse convite. Acho que tem um gosto especial, né, falar aqui hoje, porque eu não sou mais só uma convidada, agora sou da casa, né? Temos aí livros de matemática aprovados no PNLD para o ensino médio, então estou realmente muito, muito, muito contente em estar aqui com vocês. E acho que vamos ter uma boa conversa a respeito do ensino médio. Acho que nós podemos colocar a minha apresentação e eu vou falar, então, um pouco a respeito do que há de novo nesse ensino médio, que é um ensino médio tão potente, mas que tem nos causado um pouco de ansiedade, porque, junto com a potência, ele traz muitas inovações, e essas inovações nos surpreendem, porque no Brasil, a nossa história de ensino médio, a história da maioria de nós com o ensino médio, seja como estudantes, como professores, dirigentes, pais, é um ensino médio igual para todos. É um ensino médio que a gente costuma dizer e brincar internamente, quem está acompanhando essa reforma, como é o meu caso desde muito tempo, nós costumamos brincar que o ensino médio atual é uma jabuticaba, ele só existe no Brasil, né? Há muito tempo, em outros países do mundo, algumas das coisas, inclusive países com resultados incríveis de educação, algumas coisas que nós estamos agora pensando como novidades, elas já fazem parte do ensino médio, e nós vamos finalmente colocar o nosso ensino médio em outros padrões, em padrões internacionais. Então, ele precisa ser visto assim, com essa visão de possibilidade de mudança, uma escola mais adequada à juventude atual, uma juventude que não vê, muitas vezes, finalidade no ensino médio, e um ensino médio, então, potente, nos causa algumas preocupações, nos encanta com as suas possibilidades. Vamos falar um pouquinho disso nesse próximo tempo. Pode passar, por favor, a nossa... Então, eu queria... Isso, obrigada. Então, eu queria que nós pensássemos o seguinte: todas as vezes que nós vamos falar do ensino médio, existem algumas mensagens que são chave, e essas mensagens estão nas leis e nas normas. Eu tenho ficado um pouco preocupada com o tanto que as pessoas estão falando do ensino médio e ouvindo a respeito do ensino médio, e algumas coisas estão meio desencontradas. Então, sempre que vocês pensarem em novo ensino médio, vocês pensem que existe um conjunto de documentos que nós precisamos necessariamente ver. E um deles é a Lei 13.415 de 2017, que alterou a LDB e tornou obrigatória uma estrutura de ensino médio. Então, nós vamos começar por aí. Sem olhar a lei, é muito difícil nós entendermos que, pela lei, existe uma mudança que traz uma formação geral básica e uma parte flexível de escolha dos estudantes. Essa ideia não é nova, ela não vem com a lei, ela se formaliza com a lei, mas ela estava sendo discutida no Congresso Nacional e sob a liderança dos secretários e secretárias do CONSED, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, há pelo menos 10 anos, quando então, em 2017, na gestão do ministro Mendonça Filho, a liderança do MEC, que era um parlamentar que vinha acompanhando essa discussão de dentro, ela é homologada e ela passa a fazer uma transformação na arquitetura do ensino médio. Então, esse é um primeiro ponto. Quando nós pensamos
que a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada para as etapas de educação infantil e ensino fundamental em 2017, nós fizemos em 2018, 2019 e até um pouco agora em 2021, 2021, ajustes na nossa matriz curricular. Então, pegamos lá a base e fizemos uma análise, reestrutura do ensino médio não é assim. O ensino médio, a formação geral básica, que está prevista para 1.800 horas, nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Mas o ensino médio como um todo, ele precisa ser olhado pela lei e pela base, que a base, inclusive, já está prevista na lei que faz a mudança do ensino médio. E essa lei, então, diz o seguinte: nós vamos ter para todos os estudantes brasileiros uma formação geral comum, que é direito de todos eles, garantida em, no máximo, 1.800 horas. Precisam ser 1.800 horas. Kátia, aí se a minha escola tiver 4.000 horas, preciso te dizer que as outras horas excedentes, elas precisam ser para eletivas e para os itinerários formativos, né? Os itinerários formativos que podem ser para as 4 áreas de conhecimento: matemática, a área de ciências da natureza, a área de ciências humanas, sociais e aplicadas, a área de linguagens, ou ainda o 5º itinerário, que é a formação profissional e técnica, ou itinerários que combinem essas coisas que nós chamamos de itinerários integrados, porque eles integram 2 ou mais áreas do conhecimento, ou áreas do conhecimento e a formação técnica profissional. Uma coisa muito importante dessa estrutura é a necessidade de que este novo ensino médio olhe para o projeto de vida dos estudantes. Então, o projeto de vida passa a ter uma força muito grande nessa nova organização do ensino médio, seja porque ele pode ser um componente da formação toda ao longo das 3 séries do ensino médio, ou porque necessariamente ele compõe parte dos itinerários formativos. E além dos itinerários formativos, de nós podermos ter um estudante escolhendo aquilo que ele vai estudar, nós ainda temos, para fora da trilha, ou compondo essas trilhas, componentes seletivos que vão são disciplinas, componentes seletivos que vão poder ampliar essa formação de escolha. Então, parte comum, parte diversificada. Parte comum, obrigatória para todos. Parte diversificada, livre escolha dos estudantes. Um estudante pode estar cursando um itinerário formativo de ciências da natureza e fazer uma eletiva de ciências humanas? Pode. Um estudante pode estar cursando o itinerário formativo e ele pode querer mudar de itinerário formativo? Pode. Daí a importância do projeto de vida, porque a ideia é que, trabalhando o projeto de vida, você, desde a primeira série, existem já redes públicas e privadas que estão fazendo projeto de vida até antes, né? Até já nos anos finais do ensino fundamental. Então, a ideia é que esse projeto de vida ajude a fazer escolhas melhores e escolhas mais claras. No entanto, se os nossos jovens estudantes resolverem que eles querem mudar de itinerário, eles podem, e aí o que a escola vai precisar fazer é garantir, então, que haja a possibilidade de fazer uma adequação, um onboarding, um aproveitamento de estudos, e ele pode trocar de itinerário formativo. Vamos passar, por favor? A outra coisa que é bem interessante vocês pensarem é que existem outros documentos aos quais nós precisamos recorrer para entender que as disciplinas eletivas são eletivas, mas elas devem ser ofertadas como parte da formação, que os itinerários formativos são obrigatórios, não posso fazer só formação geral básica, que a escola de 3.000 horas, a partir de 2022, é obrigatória para todo o território nacional,
que até 2024 se espera que a maioria maciça das nossas escolas seja escola de tempo integral. Então, essa organização, vocês vão encontrar que há parcerias possíveis, eu estava me esquecendo disso, a gente já fala disso, mas essa organização toda vocês vão encontrar nas diretrizes curriculares nacionais, na Base Nacional Comum Curricular, nas referências para a construção dos itinerários formativos. Então, vocês encontram menção aos itinerários formativos na Base Nacional Comum Curricular, mas não é a Base Nacional Comum Curricular que fala da organização dos itinerários formativos. Existe um outro documento que complementa as diretrizes e que complementa a própria lei, que são os referenciais curriculares para os itinerários formativos. Depois é preciso ver o guia de implementação do ensino médio, que nós fizemos lá na minha gestão como secretária de Educação Básica em 2018, nós fizemos os referenciais e os guias, assim como a base da etapa do ensino médio e também as diretrizes curriculares, quando eu participava do CNE, em 2018, nós temos depois que olhar as regulamentações, que são as regulamentações estaduais, porque cada conselho estadual ou distrital de educação está fazendo o quê? Ele está olhando todas essas normativas, recebe o currículo, que é da responsabilidade de elaboração da rede estadual, da Secretaria Estadual de Educação, melhor dizendo, e faz as normativas específicas, dialogando com todas essas outras leis que eu falei para vocês. Então, é importante olhar o currículo referencial do Estado para o ensino médio ou do Distrito Federal, e é muito importante conhecer as normativas estaduais. Nós temos, passa para mim, por favor, nós já temos, para vocês terem uma ideia, né, essa flexibilização, hoje, nós temos a maioria dos estados com seus currículos ou entregues, ou então em fase de aprovação pelos seus conselhos estaduais. São 20 unidades federativas que já entregaram a versão definitiva dos seus currículos, e dessas 20, 10 já estão aprovadas e homologadas, incluindo Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, enfim, Sergipe, Acre, Amapá. Nós temos aí uma enormidade de localidades no país que já estão com esses currículos organizados. A ideia é que só tem um, que é Bahia, que ainda está em processo de elaboração. Os outros 6 estão já na fase final para envio para os seus conselhos estaduais. E aí nós devemos ter até julho, final de julho, muitos dos 20 currículos finalizados, e até o final do ano, por uma previsão do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação, esses currículos aprovados. Andando um pouco com vocês, para vocês entenderem as grandes novidades do ensino médio, a primeira é isso, né? Uma escola de possibilidades, uma escola que é flexível, uma escola que acolhe o projeto de vida dos estudantes, que entende que a formação de uma pessoa precisa ir para além daquele momento em que ela está na escola. Para vocês terem uma ideia, entre os jovens que finalizam a escola, qualquer escola, nós temos um número de 40% deles que não vai para o ensino superior. É um número grande. Portanto, esse ensino médio não pode atuar como se todo mundo fosse para o ensino superior. Nós queremos que eles vão para o ensino superior. Isso é uma meta deste novo ensino médio. Mas ele precisa entender que nós também precisamos entender que existem muitas outras possibilidades para além do próprio ensino superior. Hoje, existem jovens que estão indo para empreendedorismo, que optam por fazer viagens internacionais antes de voltar e decidir pelo curso superior, que optam por muitas outras possibilidades de empreendedorismo, inclusive, que nós nem estamos vislumbrando ainda no ensino médio regular, tradicional, conservador, que nós temos. Então,
é um outro ensino médio para uma outra juventude, com muito mais possibilidades, que visualiza que existem muitas provas na vida, inclusive a de acesso ao ensino superior, mas muitas outras além delas, e que precisa ir se constituindo como pessoa para poder empreender aquilo que ele deseja para a vida dele. E aí empreender não significa necessariamente fazer um negócio próprio, mas ter um projeto que ele leva a cabo, que sai do sonho, vira um plano, é executado e que então ele possa avançar. A outra coisa muito importante é que esse ensino médio é um ensino médio interessante, porque ele faz com que os currículos e de todo mundo que passa por ele tem uma parte comum, mas tem uma parte muito pessoal, tem uma parte que ele escolheu, tem uma parte que ele fez a partir, inclusive, de opções que hoje nós nem sabemos como é que nós encaixaríamos. Por exemplo, quantos dos seus estudantes, dos estudantes que estão nas nossas escolas, não fazem parte de projetos pessoais de esporte? Nós nunca consideramos isso como parte da carga horária deles, mas hoje isso pode fazer parte da carga horária. Se nós fizermos convênios com as associações nas quais eles praticam esporte, isso pode ser considerado uma eletiva na carga horária dele. Hoje nós não pensamos, por exemplo, ou pelo menos não pensávamos até antes da pandemia, na possibilidade de ofertar em parceria educação EAD. Nós sempre pensamos toda a carga horária integralmente na escola. Vocês sabiam que 20% da carga horária, de toda a carga horária do novo ensino médio, pode ser feita com EAD? Não é a EAD da universidade, é uma EAD mediada por professor, mas ela pode ser feita, inclusive, para formação profissional e técnica. Eu digo, como que eu vou ofertar educação profissional e técnica? Existem cursos muito interessantes que os jovens certamente gostariam de fazer, como qualificação profissional ou mesmo como itinerário de formação profissional. A minha escola não oferta, bom, mas ela pode ofertar em parceria com outra instituição, inclusive usando o recurso do ensino híbrido, né, que hoje nós pensamos em ensino híbrido da formação geral básica, mas esse ensino médio já possui pelo menos 20%, o Conselho Nacional de Educação está rediscutindo isso, mas 20% hoje da carga horária do ensino médio pode ser ofertada em EAD. Isso já acontece em muitos outros lugares. A Austrália, por exemplo, se você quiser fazer um curso de língua não obrigatório, que o inglês é obrigatório, a escola tem que ofertar, mas espanhol, por exemplo, não é obrigatório, e eu posso ofertar isso em parceria, até para o estudante fazer isso, para ter a carga horária dele, fora, inclusive, do tempo que ele está presencialmente na escola. Então, hoje, esta forma de oferta, inclusive, é muito interessante para entender que nós podemos fazer coisas que nós ainda nem estamos enxergando. Uma outra coisa que é interessante é vocês saberem que, apesar de haver uma parte optativa que está nos itinerários formativos e nas disciplinas eletivas, que o estudante, então, escolhe o que ele quer fazer, existe a ideia de flexibilidade, pessoal, em outros lugares. Vocês vão pegar currículos estaduais, que vão ser as referências para todas as escolas, nos quais, por exemplo, na arquitetura do ensino médio, você tem as 1.800 horas ofertadas em 3 séries com 600 horas, e outros que colocaram uma carga de 800 horas na primeira série e 500 horas para a formação geral básica nas outras séries. São poucos, mas existem unidades federativas que estão pensando numa arquitetura onde o grande input da formação geral básica vai ocorrer na primeira série com até 1.000 horas, e depois eles vão, as outras 800 horas estão divididas em 400, em 500 e 300. Então, tudo isso vocês precisam olhar, porque essa flexibilidade que o novo ensino médio trouxe é de, inclusive, poder ofertar as 1.800 horas também com distribuição de carga horária diferente. Outra flexibilidade do currículo,
Todos os componentes curriculares continuam sendo obrigatórios, mas eles podem ser ofertados de maneiras diferentes. Nós é que estamos muito sempre com a cabeça de eu ter, por exemplo, uma aula de sociologia por semana. Sociologia é muito importante, mas ela não precisa ser feita em 1 hora por semana. Nós podemos organizar modularmente. Então, enquanto os estudantes, uma parte deles, tem um semestre de filosofia, o outro tem um semestre de sociologia, depois a gente troca. A ideia de áreas de conhecimento é muito potente, muito potente. Então, eu vou ofertar física, química, biologia, mas não vou ofertar física 1, física 2, física 345. Os estudantes não aprendem assim. É contra este modelo obsoleto e fragmentado que esse novo ensino médio vem. Mas eu posso ter a física, a química, a biologia, fazendo um grande projeto de área, e eu mantenho as aulas de física, de química e de biologia. Mas naquele trimestre ou naquele semestre, quando nós entrarmos para a aula, por exemplo, nós estamos fazendo uma grande discussão a respeito do tema de energia. Física vai discutir energia, química vai discutir energia, biologia vai discutir energia, mas nós vamos discutir isso de um ponto de vista mais integrado, ainda que nas próprias aulas. Mas a minha escola oferta muito mais do que a BNCC. Eu vou criar o quê? Eu vou criar eletivas para quem quiser saber mais do que a BNCC propõe. Não coube a BNCC em 1.800 horas. Posso criar eletivas para complementar a BNCC? Só se for opcional e só se forem habilidades que ampliem a BNCC, mas não sejam obrigatórias para todo mundo, porque a base precisa ser aprendida por todo mundo. Mas eu queria tanto ofertar uma física 3. Posso? Claro que pode, desde que ela seja eletiva, desde que ela não seja uma física 3 obrigatória para todos. Por quê? Porque justamente a parte bonita disso é aquilo que você pode deixar eu escolher, para eu atender o meu desejo pessoal, o meu projeto de vida, né? A outra coisa importante é a formação integral. Nós temos falado muito de competências socioemocionais, desenvolvimento integral, as 10 competências da base, que equilibram muito esse lado do cognitivo com o socioemocional, são parte integrante deste novo ensino médio. Mas onde é que isso vai ser desenvolvido? Eu vou dar aulas de matemática e aulas de competências gerais? Não. Cada área do conhecimento escolheu competências específicas de área que dialogam com as competências gerais. E conforme eu escolho a metodologia de trabalho, eu desenvolvo nas aulas as metodologias, por meio das metodologias ativas, as competências e o desenvolvimento integral. Então, se eu quero valorização de argumentação, se eu quero que o meu estudante faça autogestão, tenha autoconhecimento, se eu quero cultura digital, tudo isso precisa estar traduzido na didática que o professor, a professora usarão para esse novo ensino médio. Por isso, a ideia de educação híbrida é importante e a ideia de metodologias ativas é muito importante, né? O trabalho por problemas, o trabalho por projetos, avaliação formativa, essa ideia de aula invertida, tudo isso faz muito parte, combina muito com esse novo ensino médio. Pode passar, por favor? E aí, uma coisa que eu queria que vocês vissem, eu já mencionei isso, mas eu queria que vocês vissem o estado da construção dos referenciais num mapa. Vamos lá para o mapa, só para vocês terem essa ideia, né? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, vamos olhar no próximo slide o que eu disse para vocês. A ideia é essa, né? Quanto mais o verdinho escuro aumentar, mais nós estamos com esse progresso desse novo ensino médio organizado. Observem que é muito interessante vocês verem que, ao contrário do que se pensa,
esse ensino médio está andando, né? E ele já tem um calendário, inclusive, colocado pelo Ministério da Educação para o novo Enem. Pode mudar o slide, por favor, para que exatamente nós possamos ver este calendário, entender que esse calendário já tem uma organização sistêmica inteira. Então, vejam lá, nós estamos finalizando toda a organização dos referenciais curriculares estaduais e da legislação. Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação tem trabalhado intensamente junto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação para fazer toda a organização de legislação. Ministério da Educação está trabalhando em duas outras grandes frentes. É pouco conhecido isso, né? A gente, às vezes, vê a falta, mas não vê o que avançou. Então, eles estão trabalhando na formação das equipes, que estão agora começando a preparar a formação docente. Sim, muitas unidades federativas já estão fazendo a formação docente. São Paulo é o primeiro estado em que a implementação já começou. 2022, em São Paulo, estaremos com já a implementação dos itinerários formativos a partir da segunda série do ensino médio. Uma coisa importante de entender é que a única coisa que, por causa da pandemia, sofreu uma modificação foi o calendário de implementação, que deveria estar começando esse ano e foi passado para 2022. Então, 2022, todas as unidades federativas devem começar, pelo menos na primeira série, a sua implementação. Posso implementar na escola toda? Pode. Só precisa ver se o Conselho de Educação da sua região, do seu território, permite isso. Porque em São Paulo, por exemplo, não tem problema, mas no Rio de Janeiro já não pode. Você não pode mudar o currículo, a matriz curricular de uma turma que já iniciou o ensino médio, então, em processo. Então, você vai precisar fazer essa mudança progressiva. Qual é o calendário que o Ministério está colocando? 2022, início da implementação na primeira série. Aí que os livros didáticos já estão, do PNLD, alinhados com o novo ensino médio, já saiu todo o processo do Ministério, vai entrar a fase de escolhas, e eles vão estar prontos para serem usados em 2022 por área de conhecimento e os projetos integradores. Faltam ainda outras coisas que virão, mas que são muito importantes, já estão nesta fase. A outra coisa importante, calendário do Enem. O Enem deve mudar definitivamente em 2024. Então, o Enem está em fase de revisão, deve ter 2 dias nos quais o primeiro dia é para a formação geral básica e o segundo dia para itinerários formativos. É esta parte que está sendo discutida pelo MEC junto com o INEP. E o Enem é uma coisa que nos interessa muito, justamente porque nós, às vezes dizemos, mas será que vale a pena mudar? Eu diria para vocês, acompanhem de perto esse calendário, porque essa mudança não vai deixar de existir. Então, além da estruturação do apoio às unidades federativas para a formação e reestruturação curricular, e desse calendário, o Ministério está fazendo uma outra coisa. Em 2017 para 2018, o governo federal aprovou um acordo com o Banco Mundial de 250 milhões de dólares para apoiar as unidades federativas na implementação desse novo ensino médio. Em 2018, nós liberamos uma parte desse convênio, e agora, depois de alguns ajustes, esse dinheiro foi liberado. Ele começa a chegar nos estados, e isso vai dar um input muito grande. E todo o trabalho do Conselho Nacional de Secretários de Educação, junto com o INEP e com o MEC, é para que o currículo paute o Enem, e não o Enem paute o currículo. É por isso que o calendário do Enem está par e passo com a revisão curricular. É por isso que vai se fazer a implementação, vão se fazendo as mudanças, e 2024 esse Enem muda. Kátia, mas então devo deixar para mudar
o meu ensino médio só 2024? Não, porque não vai dar tempo de você fazer todas essas mudanças. Então, para nós finalizarmos, eu queria dizer o seguinte: são muitas coisas novas, e nós não temos respostas para todas as perguntas ainda. Por isso que é tão importante ir acompanhando o movimento dos conselhos estaduais, por isso que é tão importante você, sendo da escola privada, não ficar aguardando só as respostas que virão de alguns consultores, ou que virão, enfim, de apoios que nós podemos ter de muitos lugares. Mas é muito importante que vocês acompanhem todo o movimento que está sendo feito pelo Ministério, pelos conselhos, pela Secretaria de Educação do seu estado, porque isso, de fato, vai te ajudar. E outras dúvidas que eu tenho. Outras dúvidas que nós temos são potencial de avançar, né? Se alguém já leu aquele livro, tem alguém aí, do Jostein Gaarder, que fala a respeito de filosofia no mundo e na vida das pessoas, ele diz assim: quando é que a gente faz reverência? A gente faz reverência quando a gente tem uma boa pergunta, porque as boas perguntas nos levam adiante. Nós já estamos fazendo esse ensino médio há muito tempo do mesmo jeito. Olhem para ele como uma possibilidade real para os professores, para as escolas, para os jovens, de mudar as coisas e fazer coisas muito incríveis, muito inovadoras, com muita gente boa ajudando. É essa mensagem que precisa ficar no nosso coração, mais do que o susto que ele nos dá, são as possibilidades que ele nos abre. Muito obrigada, gente. Fiquem bem. Ótimo sábado. Super obrigado, Kátia, por tantas informações importantes. Eu acompanhei aqui no chat, as educadoras e educadores estavam agradecendo você pelas informações, por você esclarecer alguns pontos que certamente estavam precisando de mais detalhes, né? Então, super obrigado por encerrar essa nossa jornada de hoje com tanta força.